Olá, me chamo Cláudia Fabiana de Jesus, sou psicóloga, atendo há 21 anos, sou mestre em psicologia de saúde e também tenho formação em psicanálise lacaniana. Venho aqui, dividir um pouco sobre essa temática, o coronavírus e a questão do isolamento social e as mudanças que precisamos fazer diante, da situação atual. E o objetivo da minha fala é discutir sobre a questão da saúde mental e as mudanças dos comportamentos, do ser humano. Neste momento delicado, as pessoas podem desenvolver vários quadros, que acarretam mudanças emocionais, mudanças no interrelacionamento e na própria singularidade. Acredito que um ponto importante é essa questão selecionar melhor as informações que você escuta, que você ouve, porque há muitas informações que são mitos, que são mentiras, e no meio de tantos excessos de informações, as pessoas podem se desesperar e aí acarretar mais ainda essa questão aí de níveis de ansiedade, de medos. Então, um ponto importante, sem dúvida, é selecionar melhor as informações, buscar informações que são de cunhos científicos, e que sejam a partir de referências aí do Ministério da Saúde. Um dos pontos importantes é essa questão do isolamento social, o quanto de alguma forma as pessoas, quando estão aí no convívio da família, vão se deparar e ficar mais próximo de seus familiares. E acho que a grande questão é como lidar com isso, porque antes dessas mudanças as pessoas só se encontravam à noite. Então a questão é como é a convivência social entre os familiares, e isso acarreta novos desafios e novas formas de convivência. Então, um dos aspectos importantes é pensar sobre isso, o quanto eu vou ter que, de alguma forma, conversar mais, desenvolver mais o diálogo, as regras de convivência, essa questão dos limites, do tempo e espaço de cada um. Acho que é um convite aí, nesse convívio social, familiar, mais tempo, um convite a repensar as formas de convivência, e são desafios, porque de alguma forma, às vezes há muito tempo as pessoas não passaram horas juntas. Então, acho que é importante o foco do diálogo, da comunicação, de poder olhar para o outro a partir de novas experiências, e poder se deparar também com prazeres, novos interesses juntos, novas descobertas, bem como também se deparar com os desafios. E acho que é importante ter coragem de assumi-las, e construir saídas para isso. Outro ponto importante é a questão do quanto a pessoa ela vai conviver com ela mesma, Então tem pessoas que estão mais isoladas e moram ou sozinha ou com poucas pessoas na casa. Um outro ponto não é a questão eu com o outro, mas eu comigo mesmo. Do quanto esse momento em que há um isolamento social, eu vou me deparar comigo mesmo. Então, quando eu me isolo do outro, eu me aproximo de mim mesmo, e o que isso repercute em mim mesmo? Estar comigo revela o quê? Quanto tempo eu não fico comigo e o quanto na sociedade de muitos estímulos, e agora diminui os estímulos de fora, eu na marra tenho que me deparar comigo mesmo.
É um ponto importante porque o ser humano ele não conseguiu fazer isso por ele mesmo. Teve que de alguma forma algo de fora vir e trazer isso à tona, essa questão da convivência consigo mesmo. E acho que tem um ganho aí no sentido de você olhar para você mesmo e ver o que você talvez estivesse com receios de olhar para si mesmo, com medo de se ver, de se perceber. E um ponto importante quando é olhar para si mesmo é se deparar com as próprias emoções, né, com os sentimentos, com aquilo que eu não queria ouvir, é se deparar com o próprio silêncio. Então tem que ter muita coragem para diante, né, da situação atual olhar para si mesmo. Mas é um convite, porque as pessoas podem passar, isso vai passar por isso e aí ter os desafios na convivência, mas mesmo assim continuar fugindo de si mesmo. Então é um convite importante porque está aí, né, essa chance de você ficar consigo mesmo e fazer um processo aí de uma autopercepção de quem eu sou, né, quais são os meus valores, o que mudou na minha vida, sair do automatismo em que vivemos, né, no cotidiano e na repetição das ações, viver no automático e agora eu tenho um tempo. O que eu faço com esse tempo? O que esse tempo diz de mim, né? E aí, muitas vezes a gente não para pensar sobre essa questão da relação com o tempo. Tem um tempo para quê? O que eu faço com isso? Né? E aí é se deparar também com uma nova angústia, que de alguma forma o tempo, a ausência do tempo, distanciava de olhar para si mesmo. Então acho que é um ponto importante. E olhar para si mesmo, se a angústia aparece, isso faz parte, isso é inerente à existência humana. Essa questão de um vazio, de uma angústia, daquilo que eu não queria sentir. Então acho que é um ponto importante. Para e fica com você, com a sua presença, não foge de você, né? Que você possa estar aí diante de si mesmo com uma autenticidade, com uma verdade, né? Então acho que o ponto aí é o relacionamento que você tem consigo mesmo e há quanto tempo você não para pensar sobre isso. Esse momento de isolamento ele também traz um ponto que é essa questão, né, dos medos, né, das angústias, né, como sintomas. Então acho que é importante a gente pensar o quanto algumas pessoas talvez já estivessem, já teriam um quadro, às vezes de ansiedade ou de fobia, né? Ou de tristeza, né? Alguns sintomas que já estão na pessoa e no próprio contexto social em que agora, com essa questão da epidemia, de alguma forma ela vem eclodir, ela vem, né, de alguma forma emergir tudo aquilo que estava já aí, mas com a rotina isso não aparecia. Então também tem esses casos em que as pessoas já têm alguns sintomas que agora eles apareceram diante da situação atual. Então, o que fazer diante disso? Um dos pontos importantes é não negar os sentimentos, é não fugir dos sentimentos, é olhar para aquilo que é teu. Porque a angústia, o vazio, ele é teu, não é de ninguém. Né? Está diante de um contexto social, mas a responsabilidade é sua para olhar o que esses sintomas dizem de você e revelam sobre você. Então, mesmo nesse momento que pode eclodir sentimentos que traz desconforto, que traz mal-estar, que você não sabe lidar, acho que o primeiro ponto é não querer negá-los ou afastá-los ou colocar embaixo do tapete. É olhar para isso, seja pedir para ajuda, seja aprender a compartilhar os sentimentos com algum familiar, seja com uma pessoa na rede social, que você possa acolher o que você sente e respeitá-lo,
né? Porque ele é teu. Então, e a partir disso você vai se aproximando das suas emoções que você tinha medo ou que se você afastava, você aproxima das suas emoções e que você possa ser criativo em construir melhores saídas, que você possa descobrir coisas novas de si, que você possa abrir mão de verdades e valores que era mais para a aprovação do outro do que de si mesmo, né? Que você possa fazer, né, uma faxina emocional, porque de alguma forma o tema do coronavírus é falar dessa questão da limpeza, da higiene. Então que a gente possa de alguma forma fazer uma limpeza do interior, né, se limpar melhor daquilo, das contaminações que vêm de fora, daquilo que não é seu, daquilo que você faz, nem sabe por que está fazendo ou está agindo. Então, de alguma forma, é aí uma limpeza emocional também, né? Acho que é um ponto importante, mas que você possa construir saídas, né, para aquilo que é teu, né? E para isso você precisa confiar nos seus recursos pessoais, na sua história, naquilo que você já superou, né? Resgatar aí uma autossegurança, e uma confiança na sua capacidade de gerenciar sua própria vida. Acho que um ponto importante é que nós estamos vivendo numa sociedade atual que ela exige que você não pare. Não pare. E aí, agora, um vírus, né, que veio para nos parar. Algo de fora vem e diz pare. Então, acho que é o grande ensinamento, aí, um dos grandes ensinamentos, entre tantos aspectos que a gente pode pensar, é essa questão pare a sua vida e reflita como você tem vivido a sua vida, as suas escolhas, o sentido da vida, você vive para quê? Então pare, não tenha medo de parar, né? Parar não é só no sentido de parar as coisas lá fora ou não sair, é você estar dentro da sua casa e realmente parar, porque senão a pessoa pode colocar várias coisas para ela fazer e para ela também não parar realmente. Parar é ficar com você, que você possa realmente a relação com o tempo, né? E a gente se deparar com os nossos, né, com nossos dilemas, com as nossas capacidades que nós não conhecíamos. É parar para a gente poder se olhar, ter essa coragem e aí, diante de tudo que está acontecendo, poder mudar a forma de viver, mudar a forma de pensar, né? E que a gente possa de alguma forma lidar melhor com as incertezas, lidar melhor com as inseguranças, porque o ser humano da sociedade atual, isso a gente já vinha percebendo, o quanto ele tem muito receio, ele quer ter controle de tudo, ele quer ter garantia, ele quer saber de antemão. E esse momento nos traz essa reflexão do quanto nós humanos somos mais frágeis do que a gente imagina, é se deparar com a finitude, é se deparar com os imprevistos da vida, né? Então acho que o ponto fundamental é também lidar com as incertezas da vida. Isso é uma condição inerente à existência humana e que apesar disso você possa viver melhor, né? E trazer você de volta, né, com uma vida que tenha mais a ver com você e com a sua singularidade, né? Que a gente possa fazer essa travessia e se tornar uma pessoa melhor. Obrigada.